Alô, nave! Olha quem está aqui mais uma vez. Eu sou o Magno Luiz. Esse é o nosso podcast de Cara com CEO. E aqui nesse espaço a gente conta para vocês histórias inspiradoras. A gente encontra pessoas acima da média, fala sobre empreendedorismo, outros temas também que são super relevantes e que eu acho que fica super bacana e super didático para vocês que estão em casa. A ideia é levar entretenimento e conhecimento. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, compartilha com geral, todos os seus amigos, porque o bate-papo hoje é de altíssimo nível. Não se esquece de, durante o bate-papo, ir lá e comentar no chat. Fala suas impressões, fala se está gostando, faz as perguntas. Manda o seu conteúdo pra gente, a gente vai gostar disso. E como eu falei pra vocês, o bate-papo de hoje, imperdível. Minha convidada é de altíssimo nível, tá? E aí eu preciso pescar o currículo dela, você já sabe que é normal isso, né? O currículo grande é difícil, você segura aí. Ela é administradora de empresas, especializada em gestão de negócios, mentora de carreira, coautora do livro Coaching Mentoring sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E agora, mais inusitado e inesperado de tudo, ela é tímida. Uma ex-tímida que venceu o medo de falar em público, se tornou professora de oratória e já formou mais de 1.000 alunos. Chega pra cá, Drica Costa, você está de cara com o CEO. E que prazer, viu, Magno? Muito obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui conhecendo a sua estrutura. E eu sei que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre como destravar essa galera para todo mundo falar em público. Quero ver todo mundo falando muito. Descarando, como a gente falou antes, descarando, né? Adorei, já vou adotar esse termo, descarando, ótimo. Então, Drica não podia começar diferente o bate-papo com a gente. Quem está em casa, que acompanha, já sabe que eu já chego na primeira pergunta já chutando o pau da barraca, Bora. Né? Chutando a porta para entrar. Então, que história é essa de ex-tímida? Como é que isso aconteceu? Como é que você virou essa chave na sua vida de uma menina tímida, tá, que tinha vergonha de falar em público, para se transformar em uma professora de oratória? Conta pra galera isso aí. É verdade, foi uma virada de chave mesmo. Eu era não só uma pessoa que tinha problemas para falar em público, eu tinha problemas para falar com uma pessoa. Eu lembro muito de eu criança andando na rua e não conseguia dar bom dia, eu tinha vergonha. Eu andava de cabeça baixa para não ter esse contato com o olhar, para não ser forçada a dar o bom dia. Adolescente, já peguei ônibus errado e eu não falava com ninguém do lado, não falava com o motorista, não falava com o cobrador, por vergonha. Era uma dificuldade muito grande de interagir com pessoas desconhecidas. Não precisava ser uma quantidade grande de pessoas. Uma pessoa só, para mim, já era um sofrimento muito grande. E eu fui entendendo, nesse meu processo de precisar me comunicar, e a vida corporativa, ela acaba te forçando muito a isso. A vida acadêmica também vai te colocando em situações, te empurrando em situações que você precisa se expor. Eu fui percebendo que eu precisava urgentemente destravar isso, eu precisava urgentemente saber falar em público. E aí foi aquele caminho de sofrimento. Todo mundo fala, você vai pela dor ou você vai pelo amor? E eu fui pela dor, pela necessidade. Busquei especialistas, busquei mentores, busquei cursos. E aí eu percebi que quando a gente entende o que é esse falar em público, quando a gente reconhece qual é esse mecanismo que dá essa insegurança, quando você sabe quais são as técnicas, aí você consegue voar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre digo, eu falo com propriedade, porque eu fui uma pessoa que não nasceu com essa habilidade para falar em público. Então, se hoje eu tô aqui com você, me divertindo, curtindo, se hoje eu falo para 1.000, 2.000 pessoas, se hoje eu ensino as pessoas a falar em público, é porque eu sei exatamente o que é esse processo. Que é super possível, viu, minha gente? Fique tranquilo aí, respira. Se você tem medo de falar em público, a gente vai conseguir resolver isso. Então, você que é tímido, chegou a hora de prestar atenção no podcast, que o podcast foi feito para você. Você que é tagarela também vai ter alguma dica, com certeza, no meio do caminho, para você saber como se comportar, até onde você pode chegar com a sua oratória. É isso, Drica? Perfeito. Tô me adiantando muito. Você tá certíssimo, então vamos lá. Tá certíssimo. Então, vamos pra frente. Vamos começar falando de uma pessoa aqui bacana, legal, que eu acho que você conhece. Eu tenho um amigo chamado Marcelo Lacerda. Sim, Super Marcelo. Super Marcelo. E Marcelo é um cara que faz um trabalho super sério em transição de carreira, né? Um cara bacana, especial. Em um de nossos bate-papos, a gente estava conversando sobre a importância dos soft skills na vida do profissional hoje.
Tá? E para a galera que está em casa, que não está entendendo muito bem o que é o soft skill, nunca ouviu falar ou não tem muita intimidade com o assunto, é aquela habilidade social que nós temos de interagir com o ambiente onde nós estamos convivendo. Bem resumidamente, é basicamente isso. Tá? E a gente conversando sobre a importância de desenvolver essas habilidades nos profissionais de hoje. Sim. Tá bom? Sim. Eu até sinto isso muito na pele, Drica, com os nossos funcionários aqui, a importância dessas características sociais aqui nos nossos funcionários, de nossas empresas, de nossos negócios. Sei quanto é importante desenvolver esse lado. Aliás, eu vou até mais longe. Eu acho que para mim hoje as soft skills têm até um peso maior do que as habilidades técnicas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e da nossa carreira, da nossa experiência junto à vivência de trabalho que nós temos, tá? Dentro dessas habilidades importantíssimas que nós temos que desenvolver, vem a oratória, o poder de saber se comunicar com o outro, com o cliente, com o colega, né, com o marido, com a mulher, com o filho que está em casa. E eu conheço bem esse poder na minha vida transformador, que é esse poder do convencimento, esse poder da oratória, esse poder da comunicação. Mas eu queria que a Drica falasse para a galera que está em casa qual é a importância desta habilidade hoje para as pessoas, o poder de se comunicar. Você falou sobre essas relações e essas habilidades necessárias dentro da empresa. E, sem dúvidas, a comunicação, ela está em primeiro lugar. E não sou eu, Adriana, que estou falando isso, não. As pesquisas recentes do mundo corporativo já demonstraram que entre essas habilidades, a comunicação é a que deve ser mais trabalhada. Até porque as demais habilidades, quando a gente fala sobre persuasão, quando a gente fala sobre negociação, quando a gente fala sobre o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, a comunicação, de alguma forma, estará também contida nas demais habilidades. Então, se você não consegue hoje se comunicar, você não consegue, por exemplo, assumir um cargo de liderança. Porque, basicamente, o líder precisa estar exercitando a todo momento essa capacidade de comunicação em sua equipe. Vai ser através do falar, vai ser através do demonstrar quais são os caminhos, vai ser através do identificar quais são as metas, deixar isso claro. Olha que tudo isso é comunicação, que você vai conseguir conduzir a sua equipe de uma forma leve, mas naquele objetivo que você pretende, naquele caminho que você destinou. Então, quando você não consegue comunicar, quando você não consegue ter uma boa oratória, quando você não consegue apropriar tudo que está aqui na sua mente, que parece muito perfeito, e tornar isso muito tácito para o outro, muito claro para o outro, através das suas palavras, naturalmente você vai ficar meio capenga nesse jogo corporativo, que é um jogo extremamente importante, que é uma concorrência muito grande, que as coisas mudam também muito rápido. Então, se eu puder dizer para você uma habilidade que você tem que correr agora, se você tiver que priorizar algum tipo de conhecimento, algum tipo de técnica, priorize a comunicação. Vai ser a partir dela que você vai conseguir desenvolver as demais. Se você não se comunicar, não vai adiantar você saber tecnicamente muito sobre algo. Isso vai ficar aí dentro da sua cabeça, as pessoas não vão perceber isso. Você não vai conseguir superdimensionar a sua importância na empresa. Então, minha gente, trabalhe essa comunicação. E aí, já metendo o bedelho no que você falou, comunicar também é saber interagir com o outro, né? Sim. E a gente vê pessoas com extremas habilidades técnicas hoje em dia que não conseguem se firmar em grandes negócios ou que não conseguem estabelecer o seu próprio negócio pela incapacidade de se relacionar com o outro de maneira correta. Isso. E quando você consegue se comunicar de maneira clara, né, de maneira serena, não sei se a palavra seria essa, você consegue se apropriar de relacionamentos mais seguros, mais duradouros, mais férteis, né? E talvez eu acho que esse senso de individualismo que está permeando muito a nossa sociedade e que eu acho que é uma opinião muito própria, que foi muito aflorado também após a pandemia. Eu acho que as pessoas acabaram saindo da pandemia mais individualistas do que entraram, talvez pelo tempo de reclusão que tiveram, né, em suas casas. Essa capacidade de comunicação ela é imprescindível na alavancagem das carreiras. Para o cara que está empreendendo, ela fica mais fundamental ainda,
Porque se você não sabe comunicar aquilo que é mais importante na sua empresa, e o mais importante na sua empresa hoje é você apropriar ela de uma cultura que tem a sua cara, uma cultura que tem o seu jeito, uma cultura que convença o seu cliente e que convença, sobretudo, os seus funcionários de que a sua empresa é um lugar bacana, legal, extraordinário de você fazer negócios, você não consegue prosperar. E como é que o empreendedor consegue gerar uma cultura sem saber comunicá-la direito? Então, eu acho que comunicação passa quase que por todos os caminhos, não só de quem está empreendendo, mas de quem está se auto-empreendendo enquanto profissional, tentando alavancar sua carreira. Você concorda comigo, Drica? Concordo em gênero, número e grau. Eu vou trazer a imagem de um líder. E aí eu vou pedir até para a gente abrir um pouquinho a mente, não pensar que líder é somente aquela pessoa que ocupa aquela função, que é um patamar um pouco maior. Cada um, dentro das suas atividades, dentro da sua função na empresa, pode ser um grande líder. E se você quer ter essa característica, se você quer ver as pessoas te apontando como uma pessoa que tem uma comunicação diferenciada, que é um líder, você vai precisar trabalhar 4 aspectos extremamente importantes. E geralmente a gente foge um pouco, principalmente do primeiro aspecto, que é o que eu vou falar agora, que é você saber lidar com conversas difíceis. Se você quer empreender, se você quer liderar, você vai ter que entrar dentro de um campo onde conversas difíceis vão acontecer a todo momento. E isso é comunicação. E quando a gente fala conversas difíceis, as pessoas imaginam até que há uma agressividade ali dentro, que você precisa ser inflamatório, que você precisa ser uma pessoa arrogante, e não é isso. E olha a beleza da comunicação chegando aí. Você pode ter uma conversa extremamente difícil, pode ser uma demissão que você vai dar para um funcionário. E essa conversa ser ainda um momento que para aquele funcionário foi um momento respeitoso, foi um momento de crescimento, foi um momento claro, houve objetividade. E essa conversa difícil, bem colocada, parte dos princípios técnicos e de princípios também de autoconhecimento da comunicação, da oratória. Primeiro grande ponto, ter conversas difíceis, isso é comunicação. E se você quer ser líder, se você quer se diferenciar, você pode estar sozinho no seu negócio, em frente ao computador, ou dentro de uma corporação maravilhosa como essa. Se você quer se diferenciar, trabalhe a sua comunicação para você aprender a ter conversas difíceis. E outro ponto é a gente estimular que as pessoas estejam à vontade para poder conversar. E a gente tem medo disso também. Enquanto as pessoas concordam com a gente acha tudo lindo e maravilhoso. Mas quando a gente ouve o contraditório, isso dá aquele ai no coração, né? Dá, meu Deus, não concorda comigo, por quê? E se a gente perceber que o crescimento está justamente aí, no contraditório, no eu acho que não é bem assim, no eu tenho um outro caminho, nossa, as corporações, a nossa vida pessoal, ela cresce muito. E isso também é comunicação. Porque comunicação não é só o falar. Comunicação é a gente exercitar o escutar, o ouvir o outro. Ouvir de forma livre, ouvir de forma aberta, ouvir de forma imparcial, querendo realmente escutar o que vem dali. Isso é papel de líder. Todo líder tem que saber escutar. Ele não pode ser um tirano. Ele não pode ser somente ele é o correto. Ele tem que se colocar em uma posição que sim, que as pessoas podem contribuir. E para isso a gente precisa escutar. Esses 2 pontos, que é você saber lidar com conversas difíceis e você estimular que a sua equipe, que você estimule, você pode ser um líder dentro da sua casa, lá em sua família, estimular essa conversa, estimular esse bate-papo, isso muda. E você vai conseguir mudar em patamares quânticos enormes. Mas para isso você tem que exercitar. Isso a gente não nasce sabendo, algumas pessoas já têm essa facilidade. E se você tem essa dificuldade, é possível adquiri-la com técnicas, com treinos, com se permitir a errar, com uma facilidade de observação e algo extremamente importante que é sem ego, sem vaidade. É com foco naquilo que você quer que você chegue lá. Despido. E você foi falando, eu fui conectando aqui com algumas coisas e a gente sempre fala, de um modo geral, de maneira popular, que a gente mata um leão por dia, né? O empreendedor mata um leão, eu digo que mata muitos leões por dia, às vezes não mata, às vezes corre, eu sempre faço essa analogia, a gente tem que fugir do leão, não tem nem como matar, né? Às vezes o leão morde a gente também, sai capengando.
E a analogia da conversa difícil é justamente esse matar um leão. Gente, matar um leão por dia é só figurativo. O matar o leão é na conversa mesmo. São as conversas difíceis do dia a dia onde você vai negociar o destino da sua empresa, o destino da sua carreira. E quanto mais habilidade você tem, principalmente, aí eu digo principalmente em saber ouvir, porque no ouvir a gente está aprendendo muito mais do que no falar, a gente consegue encontrar os caminhos para a melhoria, né? Para o upgrade que a gente está sempre tanto procurando. Às vezes, nosso coração se fecha tanto quando a gente ouve uma crítica, né? Aquele que você falou aí agora para mim, que a gente não consegue perceber que naquela crítica ali tem algum fundamento, alguma coisa que se você pegar, prestar atenção e assimilar, você dá um up na sua vida tão grande, né? Pode ser até que a pessoa que tenha lhe dado feedback tenha feito para lhe machucar. Pode ser que ele tenha feito para lhe magoar, para lhe menosprezar, para lhe diminuir. Mas, indiretamente, ele está lhe dando ali, em algum momento, alguma dica que você pode absorver. Então, saber ouvir é fundamental. Saber ouvir e saber se comportar nessa conversa difícil com um leão, com dois leões, cercado de leões, né, ao mesmo tempo, para poder você encontrar o melhor caminho. Eu sempre recebo aqui, nas minhas redes sociais, a galera me procurando, empreendedores, para falar sobre plano de negócios, para falar sobre finanças, para falar sobre gestão de pessoas. E, invariavelmente, também as pessoas me perguntam sobre marketing, né? Como fazer um marketing do negócio, como fazer para o negócio prosperar. E a gente sabe que uma ferramenta hoje fundamental para isso são as redes sociais, né? Humanizar o negócio através das redes sociais. E aí a gente se esbarra numa situação quase que generalizada, Drica, de pessoas que têm vergonha de ir para frente da telinha lá e fazer uma gravação, de gravar um history, de mandar uma mensagem para alguém, né, daquilo rotulá-lo de alguma forma no meio dos amigos, dos conhecidos, e se eu falar bobagem, se eu falar errado, né? E falar pra galera qual a melhor dica pra galera destravar isso aí de uma vez por todas e sair amanhã gravando o history pra todo mundo e falando do negócio e desenvolvendo suas ideias e jogando pro mundo coisa nova. Vamos lá. Primeira grande e importantíssima dica é você saber que você não tá sozinho nesse barco. É muito natural que a gente tenha ainda essa vírgula, que a gente tenha ainda esse ato, tem ainda esse medo de falar através das câmeras, porque não é algo natural pra gente. E é uma realidade de poucos anos. A gente não nasceu com essa necessidade de olhar para um pontinho preto no celular ou em um computador e começar a falar. É algo que a gente precisou ir assimilando e se alimentando, utilizar nosso modo esponja para poder digerir aquilo e aí sim efetivar. Então é por isso que incomoda, não é natural, é algo ainda muito artificial. Não ache que você está sozinho, que você é o estranho, que só você não consegue, porque tem milhares, e olha que eu lido todos os dias com pessoas com essa dificuldade, de pessoas que não conseguem, que têm dificuldade de falar para a câmera. Primeiro grande ponto, estamos juntos, e a gente vai conseguir ir em caminho à cura, encontrar essa cura para essa dificuldade de falar através das câmeras. Segundo ponto, que é extremamente importante, é que se você realmente tiver o propósito de pegar o seu negócio e tornar ele um negócio sólido, fazer com que as pessoas conheçam esse negócio, seja ele o que for, é um produto, é um serviço, é a sua imagem, você tem que saber, e aí, Magno, é o que eu falo sempre, é vida de adulto. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Se você quer dar uma dimensão para o seu negócio que seja importante, você se diferenciar, você vender, você monetizar, você vai ter que colocar a cara no sol. Não tem esse negócio de dizer, eu não consigo, mas aí sim. Há dois caminhos. Aquele caminho que vai te levar para a fortuna, para a prosperidade, para você fazer o seu negócio explodir e ser reconhecido. E esse caminho passa por você ter que se expor nas redes sociais. Ou um outro caminho, que é você ser medíocre. É uma palavra forte, mas é verdade. Timidez leva à procrastinação, Drica? Leva, demais. E é muito natural, porque a procrastinação, ela passa por esse processo do você não ir de encontro àquilo que você precisa fazer e no meio do caminho você vai fazendo um monte de coisa que é desnecessária para você.
Então, se você precisa gravar, se você tem que expor o seu negócio, o seu produto, e aquilo para você é um tanto que difícil, aquilo para você é um pouco desconfortável, no meio do caminho você vai encontrar um monte de desculpas, só para dizer que não deu tempo, que a câmera não era perfeita, que a sua maquiagem não estava legal, que você está um pouco rouco, até exaurir aquele dia, você chegar no outro e continuar com as mesmas desculpas. Então, eu sempre falo que determinar o propósito, se é isso que você quer, é 50% do caminho andado. E depois você ter um apoio de um profissional que encurte esse caminho para você, porque há como você encurtar. E processos como técnicas a serem utilizadas, processos de virada de chave, que é uma mentalidade mesmo necessária para você destravar essa fala, para você destravar essa exposição, eles são necessários e com um profissional te acompanhando você chega bem mais rápido. E pergunta para o seu boleto se os outros estão pagando ele ou se é você que paga. Olha pro boletinho assim, ó, isso aí também é uma motivação muito grande, viu? Para você colocar aí sua cara no sol. E se é que eu posso dar uma dica, eu vou dar mais uma. Passa vergonha, filho, vai, passa vergonha. É só as primeiras vezes, depois passa. Faz, deixa o povo falar, mete a cara, vai fazer, porque o seu negócio é seu, de mais ninguém. Quem estiver criticando vai criticar de fora, não é isso, Drica? Eu lembrar aqui dos tempos para trás, muito para trás, gente, Ave Maria, tem muitos anos, vou nem contar quantos anos tem isso. Mas desde o tempo de escola, eu sempre gostava de fazer as minhas apresentações. Às vezes era trabalho em equipe, tinha lá 4, 5 pessoas, sim, e eu brigava, eu dizia, não, ninguém vai apresentar, fica todo mundo, eu faço sozinho. Não quero, porque eu tinha medo de alguém errar, e assim, eu queria ter o domínio da situação para não ter erro. E como foi que eu comecei? Olha que coisa de criança, como é que eu comecei a treinar para ir para frente da galera na turma de 40, 50 pessoas, ainda no ensino fundamental, para poder falar em público. Eu ia para frente do espelho. Sim. E eu falava sempre na frente, eu passava horas com a ideia que eu tinha na cabeça do que eu apresentaria. Eu fazia minha apresentação algumas vezes durante o dia, sozinho, comigo mesmo, na frente do espelho. Para mim funcionou, isso me fez progredir com relação a falar em público. Qual é o fundamento dessa loucura que eu fiz na minha vida, Drica? Autodidata, né? Porque isso é uma técnica de treino mesmo para você conseguir falar em público. Existem 2 processos. Um processo é aquele onde você assimila o conhecimento, aquele onde você estuda. Para a sua apresentação você precisou fazer isso, estudar aquele tema, entender sobre o que você vai falar, absorver informações. Para isso você vai utilizar algumas cognições, alguns estímulos específicos. Existe um outro caminho, que é você pegar todo esse seu conhecimento e colocar ele para fora, que você vai utilizar cognições, conexões, estímulos, neurônios completamente diferentes do que você utilizou só para absorver. Então não dá para você imaginar que você saber muito sobre um assunto é o bastante para você conseguir falar sobre ele, para você conseguir ensinar. E é por isso que esse treino, que é você começar a colocar toda essa sua sapiência para fora, simulando, falando, repetindo, te dá segurança na hora que você precisa falar em público. E a nossa mente, ela é como se fosse um terreno baldio, que quando você vai caminhando com aquela experiência, quando você vai andando, treinando, repetindo, você começa a trilhar um caminho muito mais livre, sem matos, sem pedregulhos, sem buraco. Quando você precisa chegar naquele ponto da apresentação, aquele caminho está livrinho para você. Então você vai muito mais fácil. Já mapeou, né? Já fez todo o mapeamento do terreno, já vai pelo caminho direto. Iluminou, já está tudo lindo. Quando você precisar, seu cérebro ele vai buscar aquela informação. E você vai agir muito próximo do treino que você fez. Um outro problema frequente que eu vejo para quem vai falar em público é o tal do deu branco. Sim. Né? É a galera que sabe até o que vai falar, está preparada para falar, sim, mas quando chega lá em cima da hora, no meio da apresentação, trava. A palavra foge, deu aquele bug, tela branca, ninguém consegue saber mais o que fala, e quanto mais tenta lembrar, mais fica nervoso. Né? Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas. Como é que trata isso, Drica? O branco ele pode vir, não é algo que eu vou dizer para ninguém que, olha, a gente tem uma técnica onde esse branco não virá. Ele pode vir. A questão e o grande problema é que a gente acaba se entregando a este branco. E para a gente não se entregar a esse branco, a gente precisa ter um acervo, a gente precisa conseguir gerar um improviso. A gente tem que ser um pouco ator
tá tendo mini infartos aqui por dentro, mas por fora tá fingindo tá tudo que bem. tá tudo bem. E em geral, quando a gente não cede ao desespero do esquecer, do meu Deus, o que é que eu vou falar, tá todo mundo olhando para mim. Quando a gente não se entrega a isso e a gente disfarça com postura, com uma boa voz, conseguindo dar um ciclo diferente para aquele conteúdo, as pessoas não vão perceber que aquele branco aconteceu. Isso é um estudo. 80% das vezes em que as pessoas percebem que você falhou com o seu conteúdo, a culpa foi sua. Você deu indícios disso, você entregou o seu esquecimento, você entregou que você se atrapalhou. Se você mantiver, e é técnica de oratória, mantiver boa postura, uma boa voz, conduzir o tema, até mudando de assunto, as pessoas vão acreditar que sempre foi daquele jeito, que estava ensaiado daquela forma que você trouxe. Quebra o gelo, faz uma brincadeira, volta pro tema, exato. inicia de uma forma diferente, é isso que você está tentando passar para a galera? Exato, e quanto mais você fizer isso, menos branco você terá, porque você sabe que é uma situação que você vai conduzir. Aí passa a ser natural com o tempo, não é? Exatamente, perfeito. E a naturalidade na comunicação é extremamente importante. Quanto mais você falar do seu jeito, da sua forma, com a sua essência, quanto mais for, como a gente está aqui, um bate-papo, mais isso vai conectar com quem está te escutando. Quanto menos personagem a gente fizer, quanto menos máscaras nós tivermos, perfeito, mais natural fica. Exato. E quando nós somos naturais, quase não falhamos, né? Digamos assim. Pelo menos você me disse, na minha infância, durante a minha adolescência, eu era muito tímida com pessoas estranhas, porque estranhos não são naturais. Isso. Né? Com pessoas naturais, você era uma pessoa que possivelmente era extremamente sociável. Com aquele ciclo, né? Com aquele ciclo já de convivência. Então, quando nós estamos no nosso ambiente, né, na nossa zona de conforto, dificilmente falhamos no comunicar no que diz respeito ao nervosismo e ao ter a tela branca. Sim. Né? Talvez a gente fale no comunicar, na postura, na postulação, na rispidez em alguns momentos, né? Que talvez eu acho que a proximidade atrapalha mais nesse sentido do que ajuda, né? Acho que quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente falha nesse sentido. Demais. Inclusive, maridos e mulheres, por favor, quanto mais intimidade e mais amor se tem, é que a gente tem que aprender a comunicar melhor para poder manter as relações. Exato. Não adianta usar a intimidade para ser grosseiro, porque não vai funcionar nada. Não. Né? Só piora. Verdade. Uma outra coisa que eu vejo muito comum, Drica, é a galera que se apavora. Uhum. Tá aí a outra, isso já aconteceu com gente do meu lado. Não vou dizer o nome não, senão vai brigar comigo. Eita. Mas eu já vi gente deixar de receber prêmios importantes porque foi pego de surpresa. Não esperava, aquela plateia lotada, glamour, tudo maravilhoso, e a pessoa, o nome é chamado no microfone, sobe aqui. E a pessoa trava. Trava, mas trava de passar mal, trava de suar frio, trava do batimento cardíaco acelerar, trava de pavor, de não saber o que fazer. Primeiro, como evitar esse apavoramento? Sim. Né? E segundo, como manter a racionalidade na hora que você pega de surpresa e é chamado para poder falar em público e não está preparado, não se preparou, não fez aquele treino na frente do espelho, né, que eu fazia. Como se comportar nesse momento de quase Terceira Guerra Mundial? Emergência total. Tem algo que a gente acaba falhando muito, que é nos prepararmos quando a oportunidade chega. Então a gente vai buscar se preparar quando é convidado para uma palestra, quando é sinalizado para ser o treinador de uma equipe. Aí que vem aquela necessidade mais em destaque e aí que a gente vai buscar ferramentas para ficar mais à vontade com aquilo. Errado. Você tem que fazer isso antes. Não espere a oportunidade chegar. Esteja preparado para quando ela vier. Inclusive, ela vai vir mais rápido. Então, não espere você ser um destaque em um grande prêmio para treinar a sua oratória, treinar a sua comunicação. Já faz isso a partir de hoje, mesmo que você nem se imagine estar em cima de um palco. Comunicação é extremamente importante. Então treine. Primeiro grande passo. É uma ação preventiva, ela não deve ser corretiva. Senão pode dar essa pane no sistema e depois da pane no sistema aí já era. A gente não volta no tempo. E o segundo é, você foi pego de surpresa? Você não estava tão preparado para aquilo? Tem dois processos extremamente importantes. O primeiro, e algo que as pessoas ainda têm muita preguiça, vou usar dessa forma,
que é você controlar essa ansiedade, esse processo de taquicardia, de suadeira, de tremor. É um dispositivo nosso de defesa, porque aquilo é tido pelo nosso cérebro como algo extremamente perigoso. Então, nosso corpo ele reage de forma a nos defender daquilo. E a respiração é uma ótima forma de você conseguir controlar essa ansiedade. Não precisa ser o guru da respiração. Você respirar de uma forma mais lenta, mais compassada, mais concentrada, respirar fundo 3 vezes. Isso já vai te dar uma consciência muito grande. Isso já vai diminuir muito essa química da ansiedade que tem em seu corpo. Respirou. Aí você subiu no palco, você está desesperado. Mini infartos, eu sei. Mas disfarça. Boa postura, ó, ombros. Olha para as pessoas. Tenha essa consciência. Não se entregue a esse temor, porque o natural vai ser fechar. Sorriso no rosto. Sorrir. Ombro, básico. Você levantou aqui o ombro, não se fecha. Você colocou uma postura de olhar para as pessoas, não baixe o seu rosto. E sorriso. Sorriso é carisma, sorriso é conexão. Isso já vai disfarçar o seu nervosismo. Seja resoluto. Você está ali desesperado, para que você vai procurar falar, enrolar e fazer um discurso muito complexo, muito... Agradece, elogia, diz até a próxima e desce. Vai pro banheiro, desmaia. E da próxima você vai estar muito preparado, tenho certeza. Faz o gol e corre pro abraço, porque botaram você na cara do gol aí você não subiu. Então faz o gol, corre pro abraço. E é importante também, a gente fala, a Drica falou aí agora que tem que estar preventivo, preparado para o que pode acontecer, mesmo que você não esteja esperando isso. Mas isso é uma coisa importante que eu vou falar aqui, pode parecer bobagem, mas a gente escuta sempre popularmente as pessoas falando que o cavalo selado só passa uma vez. Mentira, gente. Bobagem, baboseira. O cavalo selado passa toda hora. O problema é que a gente vive ou no passado ou no futuro, prestando muito pouca atenção no presente, naquilo que nos cerca. Começa a prestar atenção no presente, que o cavalinho está passando o tempo todo. E você, bobão, está perdendo a oportunidade de agarrar na crina do cavalo, pular em cima e sair gritando igual um vaqueiro, rodando laço, e pegando todo mundo que está no caminho. Está na hora de você começar a dominar a sua vida, ser dono da sua vida. Dono do seu propósito. Então se prepara para isso, porque na hora que o cavalo passar, você tem que estar pronto, tem que estar com a bota, tem que estar com a calça, né? O laço na mão, e camisa quadriculada para combinar, chapéu de cowboy, e pula para cima, né? Não dá para esperar a oportunidade maravilhosa chegar, porque ela não existe. Você não vai encontrar nada pronto para você. Você não vai encontrar um momento pronto, apropriado, sem defeito, sem problema. Gente, a vida não é assim. As pessoas às vezes olham pra gente e falam assim, mas a vida é maravilhosa, não tem... Gente, não é assim. A gente constrói em cima de muito problema, tijolinho por tijolinho, sentando em um cavalo todo dia que passa selado. Porque está prestando atenção no dia da gente. Tem um estudo que fala que quem vive demais no passado, e boa parte da população vive do passado, está sujeitos a doenças emocionais como depressão, por exemplo, porque vivem momentos felizes que tiveram no passado, mas não conseguem viver o momento presente. Então, o para trás sempre é melhor, tá? Só que ele não existe mais. Então, eu me deprimo, eu me reprimo, eu me escondo. Quem vive demais no futuro gera uma outra doença emocional chamada ansiedade. Porque eu estou sempre imaginando o que vai acontecer na minha vida e não estou vivendo um momento presente. Então, gente, lembra do passado, óbvio, suas raízes, sua história, suas experiências, sua vida. Lembra do passado. Pensa no futuro, projeta, planeja, se prepara, sonha. Mas, sobretudo, mantém maior parte do seu tempo vivendo no presente, porque o cavalo vai passar. E você tem que estar bem de comunicação quando ele passar. Porque você vai precisar dessa habilidade, né, Drica? Interessantíssimo isso que você fala, que eu trago muito isso em sala de aula. A gente entrega muito a rédea da nossa vida, e aí você falando de cavalo, e eu utilizo bem essa metáfora da rédea para o outro.
É você não falar em público porque você está com medo do que o outro vai falar de você. Ou você entregando para o outro o destino da sua vida. Não está mais nas suas mãos. Você pegou de bandeja, entregou para o outro e disse assim, ó, faça aí o que você quiser da minha vida. E não é assim. Vida de adulto, novamente. Você vai precisar se expor sim, você vai precisar passar uma vergonhinha ou outra. Você vai para casa algumas vezes dizendo, puxa vida, não era bem isso que eu queria. Mas vai ser justamente esses buraquinhos, vai ser justamente esses percalços que vão construir aí um profissional extremamente forte, um pai de família, uma mãe de família, um filho extremamente maduro. Esses processos, quando eles são bem recebidos, quando eles são bem maturados, transforma qualquer pessoa em um grande super-herói. Agora você ficar aí sentadinho esperando a perfeição, você está aí sentado, esperando estar muito preparado para falar em público, para só a partir daí você se expor em público. Já te digo logo, vai passar a sua vida você sentado se preparando, porque a perfeição não vai chegar. Não vai chegar. Você vai ter que se preparar, trocar o pneu do carro com o carro andando. O carro tá ali, ó, a 1000 por hora, e você vai trocando o pneu do carro, o carro tá ali ainda na estrada, você volta para o volante, ajusta a rota, limpa o carro, vai, que aí você vai chegar. Enquanto você quiser perfeição, me desculpe, medíocre, tá? Medíocre. Abre o olho. Gosto dessa palavra, medíocre. Medíocre, mediano, igual a todos, patamar, você não merece isso. E não adianta também a gente só se preparar. Eu sempre penso dessa forma, porque por mais preparado que você esteja, o empresário esteja, o empreendedor esteja, o colaborador esteja, o marido, a mulher, o filho estejam preparados para as situações do dia a dia, por mais que você esteja antenado a tudo que lhe cerca e equipado para poder observar tudo que lhe cerca, sempre vai ter algo que você não vai enxergar. Sempre vai ter algo que você não vai conseguir visualizar. Porque a vida é assim. Sim. As armadilhas, elas aparecem. Você se prepara, você planeja, mas as surpresas acontecem. Então, eu acho que 60% a gente não consegue perceber. Não consegue controlar. A gente não consegue controlar, não consegue perceber, não consegue enxergar e não consegue estar pronto para aquilo. Então, pronto você nunca vai estar. Mete a cara do jeito que você está, porque senão não vai. Perfeito. Não vai, não tem como. E a gente está falando muito aqui de comunicação verbal, Adrica. Uhum. E a comunicação não verbal, ela conta? Você trabalha com isso também, com a oratória? Como é que é esse fundamento? Conta imensamente. Tem uma pesquisa feita pelo Albert Mehrabian. Ele fez uma pesquisa com uma série de pessoas dentro de uma série de situações e ficou comprovado, isso é uma estatística, ficou comprovado que da nossa comunicação, o impacto que você vai ter na hora em que você trouxer a sua oratória, o que é esse impacto? Essas pessoas irão compreender, essas pessoas irão acreditar, isso é importante, a pessoa acreditar no que você está falando, parte do princípio estatístico de que 7% desse impacto, ele vem do seu conteúdo, é aquilo que você estudou, é aquilo que você sabe. 38% vai ser da sua voz, é a forma como você está falando, de que forma você está conduzindo esse seu conhecimento, como você coloca para fora, é a sua dicção, são as suas palavras, é a velocidade, entonação. E 55% é a sua expressividade não verbal. É tudo que você comunica sem ter falado nada. É a forma que você chega, a forma que você senta, como você olha, sua fisionomia, como você gesticula. Isso tem um impacto enorme em sua comunicação. E a gente não pode desconsiderar isso nunca quando a gente está em um processo de vendas, quando a gente está em um processo de negociação, quando a gente está em um processo de treinamento, de seleção, dos nossos colaboradores, de seleção, de admissão, de demissão. Você precisa estar sempre muito consciente disso. O seu corpo, o seu rosto, os mínimos detalhes já irão comunicar muito. Depois virá a sua voz, que é quando você vai começar a falar mesmo com aquela pessoa, com aquelas pessoas. E por último vai ser o seu conteúdo. Não estou dizendo que o conteúdo não é importante, não. Tenha muita responsabilidade. Seja o melhor em sua área, estude muito para isso. Mas não vai adiantar só você saber muito se você não consegue transmitir isso para as pessoas. Quer ver um grande exemplo? Você já deve ter tido, Magno, um professor de uma matéria que você até gostava muito da matéria. Só que aquele professor era tão chato que você até criou um asco na matéria. Você já ficava imaginando ter aula daquele professor.
Ele tinha os 7%, ele conhecia muito sobre aquilo, era especialista daquele conteúdo. Mas ele não tinha o 38% que era a voz, ele não tinha 55% que era a expressividade não verbal. E aí você passou a não gostar da matéria, e era a matéria que você gostava. É por isso que só os 7% não é tão importante assim. E você já deve ter tido também professores de uma matéria que você nem gostava tanto, só que o professor, ele conseguia transmitir aquilo de uma forma tão viva, tinha um carisma, tinha uma didática, uma metodologia. A aula era tão interessante que você passou até a gostar daquela matéria. Então não foi os 7%, a matéria você não gostava tanto. Mas ele tinha um jeito de transmitir aquele conteúdo que fez você magnetizar, fez você se interessar pelos 7%. Então você precisa, quando estiver se comunicando, saber muito, mas não basta somente saber muito. Você vai ter que transmitir isso com uma voz que seja apropriada e ter uma expressividade não verbal, ter uma expressividade de corpo, falar com o seu corpo de uma forma congruente com aquele conteúdo que você está passando. Todo mundo teve algum colega da faculdade, colega da escola, ou então do trabalho, que ele nem sabia tanto quanto você, só que ele tinha aquele borogodó na hora de transmitir, sabe? Ele convencia os diretores, ele conseguia magnetizar os clientes, que ele acabava sendo lembrado na hora da promoção, ele acabava sendo destacado. No final do ano ele era quem ganhava mais brindes, por causa da comunicação. Aí você vai me dizer que não é tão importante assim? Pelo amor de Deus, vou repetir. Medíocre, né? Vamos lá, corre logo. Se adiante. Drica, mais de 1.000 alunos formados. Isso. Qual o caso mais desafiador que você teve? Eu já tive um aluno específico, que não vou citar nomes também, mas que droga. Queria fazer uma enquete lá. De novo, não diga. Votem. Que no processo, a metodologia que eu utilizo é uma metodologia que eu busco muito a prática, não é somente a teoria. E essa aluna, ela não queria fazer as práticas de jeito nenhum, mesmo sendo um grupo, uma turma com poucos alunos. E ela começou a chorar, ela chorava sempre muito em sala de aula. E aí foi um ponto que eu fiquei um tanto preocupada, porque a gente tem que entender que são seres humanos, que têm as suas cargas, as suas experiências, os seus traumas também. E essa aluna, para mim, eu sempre lembro com muito carinho, e para mim também foi algo muito importante, porque 90% do curso foi com ela muito travada, chorando muito, tendo pavor muito grande de simplesmente levantar da cadeira e ir para frente da sala para fazer as atividades para os colegas. E o processo que eu utilizei em sala de aula com ela foi, primeiro, mostrar que aquela dor que ela sente ali na sala, uma sala com 20 pessoas, todos tinham a mesma dor, todos tinham a mesma dificuldade, que é essa dificuldade da exposição. Então, eu precisei, de alguma forma, banalizar um pouco essa dor dela, porque ela estava colocando a dor em um pódio de importância tão grande que aquilo ficava maior do que qualquer outro tipo de controle. E depois a gente ter um processo de acolhimento mesmo, a gente compreender. Cada ser humano tem um processo específico, tem um time, tem um tempo específico. E a gente tem que entender isso e dar segurança para ele de que ele dar aquele passo à frente pode doer um pouco, mas não vai matar. Quando você consegue trazer isso para a mente da pessoa, fica mais fácil. E no final, a gente sempre gosta de trazer o aluno destaque nasquelas turmas, ou quando são processos de mentoria também. E essa aluna acabou sendo a aluna destaque. Quando ela percebeu que ela podia, que era possível, que minimamente ela conseguia controlar essas técnicas, aí também ela curtiu, ela gostou do negócio e aí deslanchou. Descarou, né? Descarou, vou utilizar, eu já vou te dizer aqui ó, publicamente, já tomei esse termo aí pra mim. Descarou. Drica, além de professora de oratória, você é uma empreendedora real, faz mentoria, isso. É administradora. Aliás, gente, para marcar com essa mulher aqui deu trabalho, porque a agenda dela é super lotada, então para encontrar tempo foi muito difícil. Como é que essa história de empreender entrou na sua vida, Drica? Entrou de uma forma surpreendente e ela veio junto justamente com a comunicação, com a oratória.
Eu sou quase que um milagre da sociedade, porque uma ex-tímida, que hoje sou professora de oratória, então não é algo que a gente vai imaginar. E eu fui criada dentro de uma mentalidade corporativa muito tradicional. Os meus pais eram aqueles que diziam assim, carteira assinada ou concurso público, carteira assinada ou concurso público. Isso foi embutido em minha mente como uma crença muito forte. Então eu cresci entendendo que eram somente esses dois caminhos. Mas quando eu percebi que essa virada de chave da comunicação, e é algo muito maior do que somente você ter técnicas para se comunicar bem. A gente está falando de mudar a essência da sua vida. Quando eu percebi que isso era possível, eu não consegui enxergar outro caminho, senão o caminho de levar essa possibilidade para o maior número de pessoas possíveis. E aí veio o empreender. De que forma eu faço isso? Como é que eu tenho liberdade para fazer isso do meu jeito? Como é que eu vou fazer isso chegar ao máximo de pessoas? Eu não consegui uma estrutura dentro desse mundo mais conservador do CLT ou do concurso público que me permitisse realizar esse sonho, encontrar esse propósito. Eu teria que trajar esse caminho aí sozinha. E aí veio o empreendedorismo. Criando uma metodologia de curso, trabalhando com mentorias individuais, mentorias em grupo, trabalhando com palestras corporativas. O mundo corporativo é um mundo que eu gosto muito. Eu fiz administração e trabalhei com consultorias grande parte da minha vida. Mais tempo, inclusive, do que o tempo que eu trabalho com comunicação. E quando eu consigo unir esse mundo corporativo, esse mundo da rotina, o dia a dia dentro da empresa, com o que eu escolhi como propósito, que é a oratória, pra mim, meu Deus do céu, eu quase que não tenho vontade de cobrar. Quase. Mas o boleto chama. O boleto obriga. Pois é, ele tá lá, ele não esquece. E aí o empreendedorismo veio de uma forma muito natural. Hoje eu tô muito feliz, muito satisfeita. Não tô em 10% do que eu quero, já fiz muito, mas já vi muita coisa boa por aí, viu? Guardem, printem essa tela. Começou a empreender, você acabou de falar que está em 10% do seu caminho aí, que é o que você espera. E nesses 10%, Drica, qual os maiores desafios que você tem encontrado enquanto profissional autônomo? Né? Bom, vamos lá, você tem que gerenciar o seu negócio, você tem que captar clientes, você tem que se manter ativa na rede social hoje em dia, porque é uma ferramenta extremamente necessária. Você tem as suas atividades enquanto pessoa e indivíduo, Drica. Né? Quais os maiores desafios nessa jornada sua de empreendedora? E são muitos desafios, viu? Eu até vou utilizar aqui um joguinho com o nome do podcast, que é de cara com CEO. E se eu não faço, as coisas não acontecem. Não acontece. Você tem que fazer. E esses desafios, eles partem primeiro de você saber exatamente quais são os seus valores. Isso é extremamente importante. Porque isso vai te dar limite. Você vai saber, olha, a partir daqui não é pra Perfeito. mim. Isso eu não acredito, isso não está ornando com o que é a minha essência. Determinar seus valores é extremamente importante. E para mim, o acolhimento, a humanidade, o respeito, são valores que eu não abro mão durante esse meu processo do empreender. Se eu sentir que eu estou ferindo alguma coisa, é um contrato extremamente importante, de um valor, mas que vai ferir esses valores, prontamente para mim não tem discussão. Então, isso para mim me dá uma tranquilidade muito grande, porque eu não fico com esse diálogo interno do não, e se talvez eu vou só dessa vez. Não, para mim tá determinado, é fácil, eu tenho leveza. E quando você tem essa capacidade de decidir, isso te dá uma leveza muito grande. Decida. Se vai dar certo, se vai dar errado, é uma coisa para frente, você não vai saber, não vai ter como controlar. Então decida. Primeiro ponto, determinar quais são esses valores. Segundo, você tem habilidade para entender que você não é um ser único e que o mundo não gira em torno de você. Então você tem personagens dentro da própria Adriana aqui que você tem que respeitar, que você tem que dar atenção, que você precisa cuidar. Eu sou mãe, tenho um filho de 15 anos, meu filho precisa de atenção, eu tenho que entender isso durante o meu dia. Eu tenho o meu negócio, as redes sociais, ela suga bastante seu tempo, então você precisa também gerenciar
isso. Eu tenho as minhas necessidades, eu faço academia, minha gente, eu gosto de cozinhar também, eu gosto de ir pra praia. Eu preciso entender de gestão do tempo para eu conseguir atender de uma forma saudável todos esses ciclos dentro da própria Adriana, e são vários. Entender de gestão de tempo já vai facilitar muito também, que vai te dar tranquilidade para você conduzir essas relações interpessoais e a relação com você mesmo. Isso te dá saúde, sem saúde não vai para lugar nenhum. Então, determine quais são os seus valores e tenha uma gestão do tempo. Saiba quais são as suas prioridades, o que você tem que fazer, o que você vai deixar de fazer naquele dia, para você ter um dia que seja mais saudável. Saudável é sinal de que foi produtivo. Se foi produtivo, é sinal de que seu negócio está rodando aí com uma viabilidade possível. Pode dar dica, Drica? Posso? De gestão do tempo especificamente? Uhum. Vamos lá. Primeiro é você determinar quantas horas você vai ter no seu dia livre. Primeiro ponto. Eu quero, Drica, ter pelo menos 2 horas do meu dia livre para fazer coisas aleatórias, coisas que não sejam tão importantes, para eu ficar em um ócio criativo. Determine isso. E aí você vai determinar também, dessas horas livres, o que é que sobrou para você produzir. Aí eu tenho das 8 horas que eu estou acordada durante o meu dia, 2 horas que eu quero deixar separadinho para mim, para minha sanidade mental, e as outras 6 horas é de produtividade. Aí já ficou fácil. Dessas 6 horas, você vai determinar quais são as prioridades. E prioridade é aquilo que vai fazer você crescer. E aqui eu estou trazendo muito para o seu negócio, trazendo muito para o seu dia a dia corporativo. O que é que você vai fazer naquele momento que vai fazer o seu negócio crescer? Aquela tarefa, aquela atitude, aquele contato, aquela ligação, aquele vídeo, aqueles stories estão ajudando o seu negócio a crescer? Está. Então prioriza aquilo. A partir daí você vai ter X tempo do seu dia para poder atender a essas outras atividades que são mais satélites, que são atividades mais periféricas, que são importantes também, mas que não são tão prioritários. Terminou o seu dia, deu tudo certo, ótimo. Uma coisa ou outra saiu do seu controle e é normal, porque você não está sozinho no mundo, existe uma série de variáveis. Reprograma para que no próximo dia você consiga diminuir aí esse desgaste, consiga diminuir aí esse 1-0 para dar uma produtividade maior. Se você estiver consciente do seu dia, e tem gente que não é consciente, acorda sem saber o que vai fazer, faz sem saber o tempo, que horas vai terminar, termina sem saber se ficou bom, e aí no outro dia repete, termina uma semana, não conseguiu fazer nada e reclama. Mas se você estiver consciente, se você predeterminar, se souber quais são as prioridades, o que é que vai te ajudar, o que é que vai te dar resultado, isso acaba se tornando depois um padrão. Você faz automático, você faz sem perceber tanto. E olha que para tudo isso você precisa ter comunicação. Até em você ligar para uma pessoa, fazer uma reunião rápida, você tem que ter técnicas de comunicação. Evitar marcar uma reunião que poderia ser somente um e-mail, isso é técnica de comunicação também. Ou determinar que há necessidade de uma conversa um pouco mais longa, porque é um tema um pouco mais delicado, algo extremamente importante. Isso também é comunicação. Comunicação está em tudo. A sua gestão de tempo também. Perfeito. E se eu puder dar uma dica, também daria para a galera que está em casa, exercer a criatividade. Sim. Criatividade faz parte do processo do empreendedorismo, ou seja, ele qual for. Então, enalteça a sua capacidade criativa o tempo inteiro. Estabeleça na sua empresa, estabeleça na sua equipe que você gerencia hoje, liberdade para que as pessoas expressem as suas criatividades, né? Novas ideias, novas sugestões, críticas positivas. Lembra lá do começo do pod? Aprende a ouvir, né? Aprende a ouvir porque isso é fundamental. Então, alimenta na sua empresa, alimenta na sua equipe essa criatividade. Eu acho que essa é a grande ferramenta do empreendedor para vencer os obstáculos do dia a dia. Para você que está começando uma carreira, não ache que você não está empreendendo. Você está empreendendo, sim. Empreendendo você S.A., digamos assim, né? Você está empreendendo para tentar se transformar em um grande profissional. Mas é preciso ter criatividade ao longo do caminho. Então, saber se expressar talvez seja a grande ferramenta
até para que você leve e conduza para o seu negócio, conduza para a empresa, para a organização ao qual você está presente, para o meio ao qual você convive, para com as pessoas que estão próximas a você. Expresse a sua criatividade. A criatividade, ela traz ferramentas que às vezes são a chave, a solução de grandes problemas, e que são ferramentas simples. Perfeito. E que não são tão estimuladas, infelizmente, nas grandes corporações. Eu vejo a criatividade sendo degolada todos os dias, sufocada todos os dias. Os grandes empreendedores, as grandes organizações, elas sufocam geralmente o espírito criativo do funcionário, do colaborador. Eu acho que a gente sufoca o nosso próprio espírito criativo, porque a gente fica muito naquela do copia e cola, Drica, de olhar o que o outro faz e achar que o que o outro faz vai funcionar com a gente exatamente da mesma forma, e nem sempre é assim. Legal, copiar o que está dando certo, sou super a favor disso. Olhar para exemplos que deram certo, sou super a favor disso. Mas é importante muitas vezes adaptar, né? E para fazer as adaptações é preciso ter criatividade. Então, tenta transformar esse ócio, às vezes, que você tem, ou às vezes essa negatividade de estar olhando sempre para o problema, e tenta trabalhar em que forma você consegue trazer a solução. Usa aí e alimenta esse espírito criativo, porque eu acho que ele vai ajudar muito o empreendedor que está em casa, começando agora. Muito. E é importante você trazer isso, Magno, porque nesse processo de consultorias em empresas pequenas e grandes, o que infelizmente eu ainda continuo vendo são empresas que não abrem esse ambiente em que as pessoas possam exercitar essa criatividade, porque não dão nem espaço para que as pessoas se comuniquem. São aquelas 8 horas, cada um em sua baia, executando a sua atividade, bateu ponto, foi para casa, acabou. A pessoa até quer dar uma opinião, quer dar uma sugestão, um feedback, uma contribuição, exato, mas não tem nem tempo para isso. A empresa nem cria mecanismos, nem momentos. Perfeito. Exato. Para que esse processo do, poxa, eu tenho uma ideia e eu me sinto à vontade em falar com o meu diretor, porque eu sei que ele é uma pessoa que vai me escutar. Isso nem é criado. E quanto que a empresa perde com isso? Porque existem grandes talentos ali. E são os talentos que estão lidando efetivamente com o negócio. Ele está ali na frente do cliente, ele está ouvindo o cliente, está pulsando na frente dele, sabe? O bafo do negócio está ali com ele. Ele é que tem, muitas vezes, essa percepção do que é necessário. Se a gente não constrói, e eu falei isso logo no começo, essa cultura em que a comunicação seja importante dentro da corporação, perde-se muitas oportunidades de crescimento. Vai lá, faz um dia do Bota Fora aí na sua empresa. Isso. Estabelece a possibilidade de todo mundo falar com clareza, transparência, sem nenhum tipo de retaliação. Abre o espaço para a criatividade e você vai ver quantas ideias de melhorias vão surgir na sua empresa. Não precisa ser todo dia, mas experimenta, faz um dia, faz uma vez por mês, faz uma vez por semestre, faz uma vez por ano, mas faz o Bota Fora na sua empresa que vai dar certo. Bota para fora as ideias que estão aqui dentro de cada colaborador e que muitas vezes podem solucionar muitos problemas. Drica me falou agora há pouco que ela chegou em 10% de onde ela queria chegar. Drica, planos para o futuro. Vamos lá. Onde é que você quer ir, moça? Quero ser reconhecida nacionalmente como uma grande autoridade em comunicação. Quero ser reconhecida como uma pessoa que consegue destravar qualquer pessoa a falar em público. Vou repetir aqui para a câmera, tá? Quero ser reconhecida nacionalmente como uma pessoa que consegue destravar qualquer pessoa para falar em público. Guarda esse trecho, que breve a gente vai rever. Botar o antes e o depois. Então, gostei. Drica, tem uma pergunta aqui que a gente já faz sempre, né? Todo mundo já sabe, tá chegando no finzinho. Bate-papo bom, passa rápido. Eu queria saber o que é sucesso para a Drica Costa. Para mim, sucesso é você ter felicidade com aquilo que você está fazendo e que a sua felicidade contribua para a felicidade de quem está ao seu lado. Se você conseguir fazer isso, com certeza você está tendo sucesso. Paulo, traz para cá nosso press kit do podcast de Cara com CEO para a Drica. Poxa.
Pra ela ganhar aqui. Oh, muito obrigada, Paulo. Gente, que chique. Pode abrir? É um mimo, porque a gente adora se comunicar, Drica, verbal e não verbalmente. Se eu abrir aqui não vai pular nada não, Não, né? pode ter certeza que não. Ai, gente, que maravilha. Coisa mais linda. Eu disse que eu iria começar meu processo aqui. Mais influencers. Sim, tá vendo? Ai, que lindo, muito obrigada. Vai ficar ali juntinho com tudo que eu utilizo para trabalhar todos os dias. Amei. Aí vou bagunçar tudo aqui, viu? Pode bagunçar. Ai, gente, vocês são muito demais. Impressionante. Tudo isso daqui é comunicação, viu, meu povo? Tudo isso daqui é, ó, dizendo a que veio. E... Ai, que maravilha. Amei, 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 amei. Muito obrigada, de verdade. Muito carinho. Amei, amei. Drica, eu adorei estar com você aqui hoje. Eu achei esse episódio super incrível. Eu acho que quem está em casa vai comungar da minha opinião, com certeza. Quem não tinha noção do poder da comunicação, às vezes tinha, mas fazia de conta que não tinha, porque finge que não é importante, porque não quer se dar o trabalho de começar, é um procrastinado, né? Que precisa começar a melhorar, a sair desse ambiente, né? De total saturação que não melhora. Gente, pelo amor de Deus, comunicação é tudo na vida da gente. Para mim foi uma grande honra. Eu acho que foi super engrandecedor. Ficaram muitas dicas aqui pra galera. Agora, acima de tudo, eu adoraria que você que está me assistindo, minha equipe, meus seguidores, lotem o curso dessa mulher, porque é super importante eu saber se comunicar. Então, se você ainda é um tímido, eu gostaria que daqui a alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, você se considerasse um ex-tímido também e começasse a falar pelos cotovelos, descarando totalmente pelo mundo, falando bastante, levando as suas ideias para frente, transformando vidas, como a Drica tem feito ao longo da jornada dela. Aproveita, vai lá nas redes sociais para seguir a Drica também, @fala.drica. É isso, Drica? Pô, gravei bem, gente, eu tô fazendo meu dever de casa bem pra caramba. É @fala.drica, segue ela lá, você vai adorar o conteúdo. Não deixa de seguir o @magnoluiz com 2 S de sucesso, porque sucesso a gente gosta em dobro. Se não se inscreveu no canal, se inscreve para não ficar de castigo. Ativa o sininho, dá o like no vídeo, porque eu sei que você gostou do vídeo. Tá incomodado, eu sei que doeu alguma coisa aí, mas vai lá e dá o like, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, acompanha os próximos episódios, vai maratonar o que já passou. A gente vai ficando por aqui hoje, mas daqui a pouco a gente vai ter mais e mais e mais convidados geniais, como o Drica Costa, que esteve com a gente aqui hoje. Obrigado a todos. Vamos voar. Obrigadão, Drica. Eu que agradeço. Até a próxima, que seja breve. Seja breve.